Senhor Jesus, esta noite é sexta-feira, depois das cinzas, dia 27 de fevereiro. O dia está terminando, a casa começa a ficar mais silenciosa e eu me aproximo de Ti do jeito que eu estou. Talvez um pouco cansado, talvez ainda com a mente cheia de pensamentos, talvez tentando entender como eu vivi esta primeira sexta-feira da Quaresma. Hoje, o Evangelho nos recordou: quando o esposo lhes for tirado, então jejuarão. E agora, no fim deste dia, essa palavra volta com mais força. É sexta-feira, o esposo foi tirado, é dia de cruz. E diante disso eu me pergunto com sinceridade: como eu vivi este 27 de fevereiro? O meu jejum foi apenas algo externo ou tocou realmente o meu coração? Senhor, eu não quero que minha quaresma seja em vão. Eu não quero atravessar esses dias santos apenas repetindo práticas, enquanto por dentro continuo igual. Tenho medo de chegar na Páscoa e perceber que nada mudou em mim. Por isso, antes de dormir, eu paro. Eu não fujo deste momento. Eu não adio este exame. Talvez eu tenha sido impaciente hoje. Talvez eu tenha falado além do necessário. Talvez eu tenha guardado algo no coração que precisava ser entregue. Senhor, eu não quero me justificar nesta noite. Eu quero me colocar diante de Ti com verdade. E no meio deste silêncio dentro da minha casa, eu marco este momento como sagrado. Eu traço sobre mim o sinal da fé que recebi e digo com confiança: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, como filho que precisa de direção, eu rezo a oração que o Senhor me ensinou, entregando este dia inteiro nas Tuas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, não deixa a minha quaresma ser em vão. Trabalha em mim enquanto eu descanso. Se algo precisa ser transformado, começa agora, nesta sexta-feira, 27 de fevereiro. Se você está rezando comigo agora, escreve nos comentários: Senhor, não deixa a minha quaresma ser em vão. E coloca o nome da sua família, porque nesta noite nós queremos colocar nossas casas sob a proteção de Deus. Senhor Jesus, nesta sexta-feira, depois das cinzas, 27 de fevereiro, eu continuo esta oração olhando com mais sinceridade para dentro de mim. O dia terminou, mas a quaresma apenas começou. E existe algo que me inquieta nesta noite. É possível atravessar a quaresma inteira e continuar igual. É possível cumprir práticas, rezar mais, fazer penitências e ainda assim não permitir que o Senhor mude o meu coração. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero viver 40 dias no calendário e nem um dia real de conversão. O Evangelho de hoje falou que quando o esposo fosse tirado, então jejuariam. Mas que tipo de jejum eu estou vivendo? É apenas disciplina externa ou é saudade verdadeira do Senhor? Senhor, às vezes eu me acostumo com as coisas sagradas. Eu escuto a palavra, eu participo da missa, eu rezo o terço, mas o impacto vai diminuindo porque eu já conheço tudo. Eu tenho medo dessa familiaridade que esfria o coração. Tenho medo de tratar a quaresma como mais um período do ano e não como oportunidade de mudança profunda. Hoje, 27 de fevereiro, nesta sexta-feira da quaresma, eu te peço que me acordes espiritualmente. Se eu estiver vivendo de maneira superficial, sacode minha alma. Se eu estiver apenas cumprindo regras, leva-me além. Se eu estiver evitando enfrentar aquilo que precisa ser transformado, dá-me coragem. Eu penso nas vezes em que prometi mudar e não mudei, nas decisões que comecei com entusiasmo e abandonei depois de alguns dias. Senhor, eu não quero começar esta quaresma forte e terminar indiferente. Sustenta-me desde agora.
Que cada sexta-feira me recorde da cruz, que cada dia me aproxime mais do teu coração. Não deixa a minha quaresma ser em vão. Não deixa que eu durma espiritualmente enquanto o Senhor me chama à conversão. Trabalha em mim de maneira silenciosa, paciente e profunda. Que esta noite não seja apenas descanso físico, mas também despertar interior. Que amanhã eu acorde um pouco mais consciente, um pouco mais decidido, um pouco mais teu. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da Quaresma, 27 de fevereiro, eu continuo esta oração fazendo algo simples, mas muito necessário. Eu olho para o meu dia com verdade. Antes de pensar no amanhã, antes de me preocupar com o que ainda virá, eu quero te apresentar o que já passou. Porque se eu não paro para rever o dia, eu corro o risco de repetir os mesmos erros amanhã. Como eu vivi esta sexta-feira depois das cinzas. Como eu tratei as pessoas que cruzaram meu caminho. Como eu reagi quando algo não saiu como eu queria. Senhor, talvez ninguém tenha percebido certas atitudes minhas, mas o Senhor viu. O Senhor viu quando eu fui paciente e também quando eu perdi a calma. O Senhor viu quando eu poderia ter ajudado e não ajudei. O Senhor viu meus pensamentos, até aqueles que eu não disse em voz alta. Às vezes eu penso que o que acontece dentro de mim não tem importância, mas tem. Porque é no interior que começa a conversão ou o endurecimento. Talvez hoje eu tenha alimentado preocupações excessivas. Talvez eu tenha julgado alguém em silêncio. Talvez eu tenha sido indiferente a uma necessidade próxima. Senhor, eu não quero encerrar este dia fingindo que tudo foi perfeito. Eu te entrego minhas falhas desta sexta-feira. Entrego as palavras ditas sem amor, as reações precipitadas, os momentos em que eu poderia ter escolhido melhor. Eu sei que a Quaresma é tempo de verdade, não de aparência. E nesta noite eu escolho a verdade diante de ti. Mas eu também te agradeço pelo que foi bom. Pelos pequenos gestos de caridade, pelas oportunidades de fazer o bem, pelos momentos em que eu consegui controlar uma resposta e agir com mais serenidade. Nem tudo foi queda. Houve também graça. Houve também tua presença me sustentando. Senhor, purifica este dia que termina. Lava o que precisa ser lavado, fortalece o que foi frágil e confirma o que foi bom. Não deixa que eu carregue culpa desnecessária, mas também não permite que eu minimize aquilo que precisa ser transformado. Nesta sexta-feira da Quaresma, eu te entrego o meu dia como oferta. Que amanhã eu acorde mais atento, mais vigilante, mais disposto a viver de maneira coerente com a fé que eu professo. Não deixa a minha Quaresma ser em vão, começando por este dia que agora coloco nas tuas mãos. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da Quaresma, 27 de fevereiro, eu continuo nesta oração e percebo que nem sempre o meu erro está apenas no que eu fiz, mas muitas vezes está no que eu deixei de fazer. Às vezes eu penso apenas nas palavras duras que disse ou nas atitudes erradas que tomei, mas hoje eu também quero olhar para as omissões, para o bem que eu poderia ter feito e não fiz. Talvez alguém tenha precisado de uma escuta mais paciente e eu estava apressado. Talvez alguém tenha esperado um gesto meu, uma mensagem, uma visita, e eu deixei para depois. Talvez eu tenha percebido uma injustiça e permanecido em silêncio por comodidade. Senhor, quantas pequenas infidelidades passam despercebidas no meio da rotina, mas diante de Ti nada é pequeno demais. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu reconheço que às vezes eu me acomodo. Eu sei o que é certo, eu sei o que deveria fazer, mas escolho o caminho mais fácil. Eu adio uma conversa necessária, eu deixo para amanhã uma mudança que poderia começar hoje. E assim a Quaresma corre o risco de passar sem frutos concretos. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que eu preferi a indiferença ao compromisso, pelas vezes em que eu me escondi atrás do cansaço para não me envolver, pelas vezes em que eu usei a rotina como desculpa para não rezar com mais atenção, para não ouvir mais profundamente,
para não amar com mais coragem. Eu não quero viver esta quaresma apenas evitando grandes pecados, mas quero também crescer nas pequenas fidelidades. Ensina-me a perceber as oportunidades escondidas no dia a dia. Ensina-me a não ignorar os detalhes que constroem ou destroem um relacionamento. Ensina-me a responder com generosidade quando o Senhor me chama através das situações simples. Nesta noite, eu te entrego minhas omissões. Eu não quero carregar culpa, mas quero aprender. Quero que cada falha se transforme em consciência e cada consciência se transforme em decisão. Que amanhã eu seja mais atento, mais disponível, mais sensível à tua voz. Senhor, não deixa minha quaresma ser em vão por causa da minha acomodação. Dá-me um coração vigilante, disposto a fazer o bem quando a oportunidade aparecer. Que esta sexta-feira da quaresma marque não apenas arrependimento, mas também um desejo sincero de viver com mais fidelidade nas pequenas coisas, onde a verdadeira conversão começa. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da quaresma, 27 de fevereiro, eu continuo esta oração com um sentimento muito humano, medo. Medo de começar bem e não continuar. Medo de prometer mudança e voltar aos mesmos hábitos. Medo de que esta quaresma seja intensa nos primeiros dias e depois se torne apenas mais uma rotina religiosa. Eu já vivi outras quaresmas. Já fiz propósitos, já tomei decisões, já senti emoção nas primeiras semanas, mas também já experimentei o desânimo, a distração, a volta ao automático. E nesta noite eu sou sincero contigo. Eu tenho medo de não mudar de verdade. Tenho medo de continuar reagindo da mesma forma, falando da mesma maneira, alimentando os mesmos pensamentos. Senhor, o Evangelho de hoje falou do esposo que foi tirado. Se o Senhor foi entregue por amor a mim, como eu posso tratar esse tempo com superficialidade? Como eu posso deixar que 40 dias passem sem que algo seja transformado dentro de mim? Eu não quero brincar com a graça. Eu não quero adiar a conversão mais uma vez. Talvez eu esteja cansado de lutar contra certas fraquezas. Talvez eu já tenha tentado mudar algumas atitudes e falhei repetidas vezes. Talvez eu tenha pensado que não sou capaz de ser diferente. Mas nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu te peço, sustenta a minha decisão. Não me deixa caminhar sozinho. Eu não confio apenas na minha força de vontade. Eu confio na tua graça. Se eu cair, levanta-me. Se eu desanimar, reacende em mim o desejo de continuar. Se eu esquecer o propósito que fiz nesta noite, recorda-me com delicadeza. Senhor, não deixa minha quaresma ser em vão por causa do meu medo. Transforma esse medo em humildade. Transforma essa insegurança em confiança. Que eu não espere sentir algo extraordinário para mudar, mas que eu escolha a fidelidade simples de cada dia. Nesta noite de 27 de fevereiro, eu te entrego esse receio de permanecer igual. Trabalhe em mim de maneira constante, mesmo quando eu não perceber. Que amanhã eu acorde com a decisão renovada, disposto a dar pequenos passos reais. Eu não quero uma conversão imaginada. Eu quero uma mudança concreta, sustentada pela tua presença. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da quaresma, 27 de fevereiro, depois de reconhecer meus medos e minhas fraquezas, eu sinto necessidade de olhar para a tua mãe, porque há momentos em que a gente começa decidido, mas no meio do caminho o cansaço chega. A empolgação passa, a rotina volta, e a vontade de mudar parece diminuir. Maria não viveu uma fé de entusiasmo passageiro, ela viveu uma fé perseverante. Desde o sim silencioso até o Calvário, ela permaneceu. E nesta noite eu te peço, Nossa Senhora, não me deixa desistir da minha conversão, não me deixa abandonar as decisões que estou tomando nesta quaresma. Quantas vezes eu começo algo com força e quando encontro dificuldade penso em parar. Quando não vejo o resultado imediato, eu desanimo. Quando percebo que mudar dói, eu recuo.
Maria, tu que permaneceste de pé aos pés da cruz, ensina-me a permanecer também nas pequenas cruzes do meu dia a dia. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu te entrego minha inconstância, entrego essa tendência de começar e não terminar, entrego essa luta interior entre o desejo de mudar e a resistência de continuar igual. Senhora Aparecida, Mãe do nosso povo brasileiro, intercede por mim. Guarda a minha decisão no teu coração materno. Eu penso na minha família, nos meus filhos, nos meus netos. Penso na fé que eu desejo transmitir a eles não apenas com palavras, mas com exemplo. Como posso ensinar perseverança se eu mesmo desisto facilmente? Como posso falar de conversão se não me comprometo com a minha própria mudança? Maria, ajuda-me a viver esta quaresma com fidelidade simples. Que eu não precise de grandes emoções para continuar. Que eu aceite os dias comuns, os dias silenciosos, os dias em que nada parece acontecer. Porque é nesses dias que a verdadeira transformação acontece por dentro. Senhor, pela intercessão da Tua Mãe, sustenta-me. Não deixe a minha quaresma ser em vão por causa da minha falta de constância. Que eu atravesse estes 40 dias com firmeza, mesmo que devagar, mesmo que com quedas, mas sempre recomeçando. Nesta noite de 27 de fevereiro eu escolho continuar. Mesmo fraco eu continuo. Mesmo com medo eu continuo, porque eu confio que a Tua graça é maior do que a minha instabilidade. E eu descanso sabendo que Maria caminha comigo nesta decisão. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da Quaresma, 27 de fevereiro, eu chego a este momento da oração sentindo que não posso ficar apenas nas palavras bonitas. Eu falei de mudança, falei de medo, falei de perseverança, mas agora eu te peço algo mais profundo e mais sério. Se houver algo endurecido dentro de mim, quebra. Eu sei que a conversão verdadeira não acontece apenas quando eu me emociono, mas quando eu permito que o Senhor toque onde dói. Talvez exista em mim um orgulho antigo que eu venho alimentando há anos. Talvez exista uma mágoa que eu já transformei em parte da minha identidade. Talvez exista uma resistência silenciosa à Tua vontade. Senhor, eu não quero proteger aquilo que me afasta de Ti. O Evangelho de hoje falou que quando o esposo fosse tirado, então jejuariam. E nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu olho para a cruz e entendo que o amor não foi superficial. O Senhor não ficou na superfície da minha vida, o Senhor foi até o fim. Então eu não quero oferecer um jejum superficial. Eu não quero apenas mudar pequenas coisas e manter intacto aquilo que precisa ser transformado. Se for necessário quebrar meu orgulho para que eu aprenda a pedir perdão, quebra. Se for necessário expor minha fragilidade para que eu dependa mais de Ti, permite. Se for necessário enfrentar verdades que eu evito há muito tempo, dá-me coragem. Eu não quero que minha quaresma seja em vão porque eu tive medo de ir mais fundo. Nesta noite, dentro da minha casa, talvez em silêncio, enquanto todos dormem, eu faço esta oração séria diante de Ti. Trabalha no meu coração mesmo que eu não veja resultados imediatos. Trabalha nas áreas que eu escondo até de mim mesmo. Trabalha nas raízes, não apenas nas folhas. Eu não quero sair desta quaresma apenas um pouco mais disciplinado. Eu quero sair mais convertido, mais humilde, mais livre. Se algo precisa morrer dentro de mim para que algo novo nasça, eu confio que o Senhor fará isso com amor. Senhor, não deixa a minha quaresma ser em vão. Não deixa que eu preserve aquilo que precisa ser curado. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, eu te entrego o que está duro em mim e peço que Tua graça faça o que eu sozinho não consigo fazer. Eu descanso sabendo que a transformação começa quando eu paro de resistir e começo a confiar. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da Quaresma, 27 de fevereiro, depois de te pedir que trabalhes no meu coração, eu volto a olhar para a minha casa. Porque não adianta eu desejar uma conversão bonita por dentro se o ambiente onde eu vivo continua pesado. A Quaresma precisa tocar também o meu lar.
as minhas relações mais próximas, as conversas simples do dia a dia. São José, guardião da Sagrada Família, eu coloco sob tua proteção a minha casa nesta noite. Guarda minha família enquanto dormimos. Guarda nossos pensamentos, nossas palavras, nossas decisões. Se hoje houve tensão, leva paz. Se houve desentendimento, planta reconciliação. Se houve silêncio carregado, transforma em diálogo sincero. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu penso nos meus filhos, nos meus netos, nas preocupações que carrego por eles. Penso nas escolhas que eles estão fazendo, nos caminhos que estão trilhando. Senhor, não deixa minha quaresma ser em vão também dentro da minha família. Que a mudança comece em mim e alcance aqueles que convivem comigo todos os dias. São José, ensina-me a viver uma fé concreta, não apenas nas palavras, mas nas atitudes. Ensina-me a ser paciente quando estou cansado, a ser justo quando preciso corrigir, a ser presente quando a rotina tenta me afastar. Que minha casa seja um lugar onde o nome de Deus é respeitado e onde a oração não é vergonha, mas força. Senhor, visita cada cômodo do meu lar nesta noite. Entra nos quartos, nas salas, nos espaços onde tantas conversas aconteceram hoje. Purifica o que precisa ser purificado. Acalma o que está agitado. Consola quem está preocupado. Eu não quero viver uma quaresma individualista. Quero que minha família sinta os frutos da minha conversão. Que esta sexta-feira, 27 de fevereiro, marque também um novo começo dentro da minha casa. Guarda-nos sob tua proteção e não deixa que nada nos afaste da tua presença. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da quaresma, 27 de fevereiro, depois de entregar minha casa e minha família, eu percebo que preciso de força para continuar, porque decidir é uma coisa, sustentar a decisão é outra. Eu posso sair desta oração convencido, tocado, mas amanhã a rotina volta, as pressões reaparecem, e aquilo que eu senti nesta noite pode enfraquecer. Espírito Santo, vem sustentar a minha decisão de viver uma quaresma diferente. Eu não quero depender apenas da emoção deste momento. Eu quero uma mudança firme, constante, mesmo quando eu não sentir nada especial. Que a tua graça me acompanhe quando eu acordar, quando eu enfrentar o trânsito, quando eu lidar com pessoas difíceis, quando eu me sentir tentado a voltar aos velhos hábitos. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu reconheço que sozinho eu não consigo. Já tentei mudar apenas com força de vontade e sei como isso termina. Por isso eu te peço, Espírito Santo, trabalha dentro de mim. Dá-me lucidez quando eu estiver prestes a repetir um erro. Dá-me serenidade quando eu for provocado. Dá-me coragem quando eu precisar agir diferente do que estou acostumado. Eu te entrego especialmente aqueles momentos em que ninguém vê, porque é ali, no escondido, que muitas decisões são tomadas. Guarda meus pensamentos, guarda minhas intenções, guarda minhas escolhas quando eu estiver sozinho e parecer que ninguém está observando. Senhor, não deixa minha quaresma ser em vão por falta de perseverança. Que o Espírito Santo seja a força silenciosa que me sustenta dia após dia. Que eu não dependa apenas do impulso, mas aprenda a viver da fidelidade. Nesta noite de 27 de fevereiro, eu descanso sabendo que não estou tentando mudar sozinho. O Senhor está comigo. O teu Espírito me acompanha, e mesmo que o caminho seja exigente, eu confio que a graça será suficiente para cada passo que eu der. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da quaresma, 27 de fevereiro, nesta noite silenciosa, eu quero colocar diante de Ti algo que pesa no meu coração de maneira especial. Meus filhos, meus netos, aqueles que eu amo e que fazem parte da minha história. Porque não adianta eu pedir mudança apenas para mim se o meu maior desejo é ver minha família caminhando contigo. Talvez alguns estejam firmes na fé,
e por isso eu te agradeço. Mas talvez outros estejam distantes, indiferentes, vivendo como se Deus não fosse necessário. Senhor, Tu conheces minhas preocupações silenciosas, aquelas que eu não falo para ninguém, mas que eu levo para a oração. Tu sabes das conversas que eu queria ter, das orientações que eu tentei dar, das noites em que eu fiquei acordado pensando no futuro deles. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, eu coloco cada um deles sob Tua proteção. Guarda seus caminhos, guarda suas amizades, guarda suas decisões. Se estão passando por lutas que eu nem conheço, sustenta-os. Se estão se afastando da fé, alcança-os com Tua misericórdia. Se estão enfrentando dúvidas, envia pessoas certas para orientá-los. Senhor, eu reconheço que não posso controlar tudo. Chega um momento em que eu preciso confiar mais do que insistir. Eu já fiz o que estava ao meu alcance, agora eu entrego. Não quero que minha quaresma seja em vão também nesta intenção. Quero que esta oração produza frutos na vida daqueles que eu amo. Mesmo que eu não veja imediatamente, coloca Teus anjos ao redor dos meus filhos e netos. Livra-os de perigos visíveis e invisíveis. Protege-os de escolhas precipitadas, de amizades que afastam do bem, de caminhos que trazem dor. E se algum deles já está vivendo consequências difíceis, dá-lhes força para recomeçar. Nesta noite de 27 de fevereiro, eu descanso entregando minha família nas Tuas mãos. Senhor, eu confio que Tu amas meus filhos ainda mais do que eu. Eu confio que Tu tens um plano maior do que minhas preocupações. Não deixa minha quaresma ser em vão, que ela seja também um tempo de graça e de retorno para aqueles que eu amo. Senhor Jesus, nesta sexta-feira da quaresma, 27 de fevereiro, enquanto esta oração se aproxima do fim, eu penso no amanhã. Não quero apenas encerrar bem esta noite, eu quero começar diferente o próximo dia. Porque muitas vezes eu rezo, me emociono, prometo mudanças e quando o dia seguinte chega, tudo volta ao automático. Eu não quero que seja assim desta vez. Eu não quero que esta oração fique apenas como um momento bonito antes de dormir. Eu quero que ela produza fruto concreto quando eu acordar. Que amanhã minhas palavras sejam mais cuidadosas, que minhas reações sejam mais serenas, que minhas decisões sejam mais conscientes. Senhor, se hoje eu reconheci erros, que amanhã eu viva diferente. Se hoje eu pedi perdão, que amanhã eu pratique o que pedi. Se hoje eu disse que não quero que minha quaresma seja em vão, que amanhã eu dê um passo real nessa direção, mesmo que seja pequeno, mas que seja verdadeiro. Eu sei que a mudança não acontece de um dia para o outro, mas também sei que cada novo dia é uma oportunidade. Quando eu abrir os olhos amanhã, lembra-me do que eu rezei nesta noite. Quando eu estiver diante de uma escolha, lembra-me do propósito que fiz. Quando eu for tentado a agir como antes, recorda-me da cruz desta sexta-feira depois das cinzas. Eu te entrego o meu despertar, entrego a primeira palavra que vou dizer pela manhã, entrego o primeiro pensamento que vai surgir, que ele não seja de preocupação desordenada, nem de impaciência, nem de reclamação, mas de confiança. Senhor, não deixa a minha quaresma ser em vão, porque eu me esqueci do que rezei. Sustenta em mim a memória desta noite, que amanhã eu acorde um pouco mais humilde, um pouco mais vigilante, um pouco mais decidido a viver de maneira coerente com a fé que eu professo. Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, eu escolho acreditar que a transformação começa em pequenas fidelidades. E eu descanso esperando que o amanhã seja a primeira resposta concreta desta oração. Senhor Jesus, nesta sexta-feira depois das cinzas, 27 de fevereiro, eu chego ao final desta oração com um coração mais consciente. Não perfeito, não totalmente transformado, mas mais desperto. Hoje o Evangelho me recordou que quando o esposo é tirado, então se jejua. E nesta noite eu entendo que jejuar não é apenas deixar algo de lado, é permitir que algo mude dentro de mim. Eu te agradeço por esta noite,
Agradeço pelo silêncio da minha casa, pelo tempo de parar, pela graça de rever meu dia. Talvez eu tenha começado esta oração preocupado, talvez com medo de que minha quaresma se tornasse apenas mais uma tradição. Mas agora eu termino com uma decisão mais clara. Eu não quero viver estes 40 dias de qualquer maneira. Senhor, guarda no meu coração tudo que foi rezado aqui. Guarda minhas intenções, minhas lágrimas silenciosas, meus pedidos sinceros. Se eu falhar nos próximos dias, lembra-me que posso recomeçar. Se eu desanimar, reacende em mim a coragem. Se eu esquecer, chama-me de volta com a tua misericórdia. Eu te entrego meu descanso nesta noite. Guarda meu sono, acalma minha mente, protege minha casa, que enquanto eu durmo, o Senhor continue trabalhando em mim. Que esta sexta-feira da Quaresma não termine apenas como mais um dia vivido, mas como o início de uma mudança real. Agora eu selo esta oração com fé, confiando que estou nas tuas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração tocou o seu coração nesta noite de 27 de fevereiro, compartilhe com alguém que precisa despertar espiritualmente e escreva nos comentários: Jesus, eu não quero que minha quaresma seja em vão, que você durma em paz. Que amanhã seja um novo começo e que esta quaresma seja lembrada não pelo que você deixou de comer, mas pelo que o Senhor transformou dentro do seu coração.